30 segundos. Não tô dando pra não saber, rapaz. Vamos lá. Gravando. E aí, galerinha, beleza? Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto de frações. A gente já estudou a definição de fração, a leitura, os conceitos, a aplicação, resolvemos alguns probleminhas, estudamos a adição e a subtração de fração, não foi? Então, hoje a gente vai continuar, vamos rever aqui. Na adição e subtração existem dois casos que a gente tem que entender. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais. Denominadores iguais, lembram aqui, ó? Eu simplesmente faço a operação com os meus numeradores normalmente. Então, eu tenho 3 sétimos mais 2 sétimos. Isso aqui vai ser o quê? 3 mais 2, 5 sétimos. Perceba que os meus denominadores, eles são iguais. Então, simplesmente é só fazer a operação normalmente. E eu tenho o segundo caso, que se os denominadores fossem diferentes. Denominadores diferentes, o que é que eu tenho que fazer? A primeira ideia que vocês têm que ter é transformar esses denominadores em denominadores iguais. Como assim? Lembra que eu falei de frações equivalentes? Então, eu posso achar uma fração equivalente a essa, que tem o mesmo valor, simplesmente uma escrita diferente, e outra fração equivalente a essa, que tem o mesmo valor, escrita diferente, que tenha o mesmo denominadores. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que achar um múltiplo de 7 e de 5 ao mesmo tempo. Se for o menor múltiplo, o MMC, melhor ainda. Ok? Mas eu posso achar um múltiplo entre eles e achar uma fração equivalente. Para achar esse múltiplo, o que é que eu faço? Se eu multiplicar 7 por 5, eu vou estar achando um múltiplo de 7 e ao mesmo tempo eu vou estar achando um múltiplo de 5. Não é verdade? Então, eu multipliquei 7 por 5, deu 35. O que eu faço no meu denominador, automaticamente eu tenho que fazer no meu numerador para que não altere esse valor e eu acho a fração equivalente desejada. Então, eu multipliquei 7 por 5, que deu 35. E em cima, eu também vou multiplicar por 5. 3 vezes 5, que dá 15. Da mesma forma, acontece nesta fração. Eu tenho 5, transformei em 35, o que eu fiz? Eu multipliquei por 7. Se eu multipliquei por 7 o meu denominador, automaticamente eu tenho que multiplicar o meu numerador e vai continuar sendo uma fração equivalente. Eu tenho 2 vezes 7, que deu 14. Perceba aqui que eu tenho o sinal de mais ou menos, pois a operação funciona da mesma forma, tanto na adição quanto na subtração. Eu vou simplesmente respeitar o sinal. 3 sétimos mais 2 quintos fica 15 mais 14 sobre 35, que isso é igual a 29 sobre 35. Eu tenho 29 de um total de 35. 29 e 35 avos. Não é assim que a gente faz a leitura? Então, da mesma forma seria com a subtração. 3 sétimos menos 2 quintos ficaria 15 menos 14. E isso ficaria 1 sobre 35. Bem tranquilo, né? Então, na aula de hoje nós vamos entender agora a parte da multiplicação de fração. Vamos ver como funciona. Vamos botar aqui A, B e C. Essa A, B, C e D são apenas letras para representar qualquer número reais, ok? Então, aqui eu tenho A sobre B. Eu tenho uma fração. Estou usando A e B para representar. E tenho C e D também para representar da mesma forma. Olha o que acontece na multiplicação. É bem simples, bem tranquilo. Eu tenho A sobre B, eu tenho essa fração, multiplicada por essa outra fração, C sobre D. A multiplicação de fração, ela vai ser show de bola, vai ser bem simples. Ó. Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. E a multiplicação a gente já sabe fazer, não é verdade? Então aqui, ó, A sobre B vezes C sobre D, fica a fração A vezes C sobre B vezes D. Bem simples, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 5 sextos
vezes 3 quartos. O que é que vai acontecer? 5 vezes 3 dá 15, 6 vezes 4 dá 24. Então, a multiplicação de fração é simplesmente isso. Vou multiplicar respeitando o meu numerador, denominador e denominador. E agora, a divisão de fração. A divisão de fração, a regra é a seguinte. Entendam bem aqui. Primeiro, o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda fração. E o denominador da primeira fração multiplica o numerador da segunda fração, da outra fração. Tá, vamos ver aqui. A gente tem um texto dizendo que o primeiro vai multiplicar com o numerador da primeira, multiplica o denominador da segunda, e da mesma forma o denominador da segunda multiplica o numerador da primeira. Aqui, coloquei novamente as letrinhas para a gente entender esse conceito. Eu tenho A sobre B dividido por C sobre D. O que é que eu faço? Eu multiplico o numerador da minha primeira fração com o denominador da minha outra fração. E o denominador com o numerador. Perceba aqui, ó, é a mesma coisa de dizer divisão de fração, eu multiplico, conservo a primeira, né, e multiplico pelo inverso da segunda. Perceba que aqui eu tinha C sobre D e passei a ter D sobre C. E a multiplicação a gente acabou de aprender simplesmente A vezes D e B vezes C. Deu para entender? Vamos ver aqui um exemplo. Antes de dar um exemplo, Então aqui fica bem simples. A vezes D e B vezes C. A fração ela poderia ser escrita dessa forma. A divisão da fração poderia ser escrita dessa forma. Eu tenho A sobre B dividido por C sobre D. Acontece a mesma coisa. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Deu para entender? Bem simples, não é? Vamos ver um exemplo para fixar essa ideia. Eu tenho 2 terços dividido por quinto sétimo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai repetir a primeira, eu vou multiplicar o meu numerador com o denominador da outra e o meu denominador com o numerador da outra. Ou seja, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a minha segunda? 5 sétimos. Qual é o inverso? 7 quintos. Entenderam? Agora é só multiplicar 2 vezes 7, que dá 14, 3 vezes 5, que dá 15. Então, essa é a fração 14 quinzeavos. Deu para entender? Hoje, na aula de hoje, nós aprendemos a multiplicação e a divisão de frações. A multiplicação, sem segredo, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplicação normal que a gente já aprendeu com os números normais. E a divisão de fração acontece pelo seguinte algoritmo, preste atenção. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Fica bem mais fácil lembrar assim. Ou você pode lembrar que eu multiplico o meu numerador com o denominador da outra e o meu denominador com o numerador da outra. Tranquilo? Desse exemplo aqui, ficou 14 quinzeavos. Galera, então é isso por hoje. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e tchau!